O estigma de Monteiro Lobato, voz Iba Mendes. Fui um dia a Itaoca, levado pelas simples indicações do sujeito que me alugou a cavalgadura. Não tem errada, é ir andando. Em caso de dúvida, pegue a trilha dos carros que vai dar certo. Assim fiz e lá cheguei sem novidade. No dia da volta, porém, choveu à noite como só chove por aqueles socavões, e na primeira encruzilhada parei desnorteado. Como o enxurro houvesse diluído todos os sucos da carraria, ali fiquei alguns minutos feito asno de Buridã, à espera de algum passante que me abrisse os olhos. Não apareceu viva alma, e minha impaciência empurrou-me ao acaso por uma das pernas do V embaraçador. Caminhei cerca de 1 hora na dúvida, até que a vista de uma fazenda desconhecida me deu a certeza do transvio. Resolvi portar, abeiro-me do portão e grito: "Ô de casa!" Abre-me um negro velho, ocupado em abanar feijão no terreiro. "O patrãozinho é lá em cima, na casa grande." Dirijo-me para lá, depois de entregue o cavalo, e subo a escadaria de pedra fronteiriça ao casarão senhorial. Um grupo de crianças brincava por ali, em torno de uma fogueirinha de cavacos fumarentos. "Fumaça para lá, santinha para cá." Ao avistarem-me, calaram-se e fugiram, com exceção da mais taluda, que permaneceu no lugar, esfregando os olhos avermelhados e lacrimosos do fumo. "Papai está?" "Estava, ia chamá-lo", respondeu esgueirando-se pela casa adentro. As outras, com um dedinho na boca, vi-as a me espiarem da porta, a qual logo assomou esbelta menina, aí entre 14 e 16 anos, de avental azul e corada como quem esteve a lidar em forno. "Faça o favor de entrar", disse-me com linda voz, sorridente, de passo que seus olhos vivos todo me examinavam de alto a baixo num relance. "Sente-se e espere um bocadinho." "A menina é filha do..." "Não, senhor, prima, mas moro aqui desde que morreram meus pais." "Tão nova e já órfã." "De pai e mãe. Tinha 6 anos quando os perdi na febre amarela de Campinas. O primo trouxe-me de lá e..." Aqui rangeu a porta e enquadrou-se nela o dono da casa. Reconhecemo-nos incontinente, com igual espanto. "Bruno!" berrou ele. "Que milagre! E tu, Fausto, onde te vindas em tocar? Eu que esperava ver surgir um matutão desconfiado." Abraços, explicações, perguntas atropeladas. Fausto não cessava de admirar a coincidência. "Há quantos anos não nos vimos?" 10 no mínimo. "Desde a OPA da colação de grau. Como passa o tempo? Pois, meu caro, prendo-te por cá. Já não te vais daqui sem conhecer o meu seio de Abraão e matar bem matadas as saudades." Durante essas expansões, a menina do avental não arredou o pé da sala, e eu, volta e meia, regalava meus olhos na linda criatura que ela era. Fausto, percebendo, apresentou-me. "Laurita, minha prima." "Já nos conhecemos", disse eu. "Donde?" exclamou Fausto, surpreso. "Daqui mesmo, de há 5 minutos." "Fascista. Olha, Laura, vê lá que nos traga um café para aqui." A menina, ao retirar-se, pôs no andar esse requebro que o instinto aconselha às moças na presença de um homem casadouro. "Galantinha, hein?" disse Fausto, mal se fechou a porta. "Linda!" exclamei, carregando com fúria o i. "Que frescura, que corado!" "O corado corre a conta do forno. Estão lá todos a assar bolinhos de milho. Não conheces minha mulher? Família Leme, da Pedra Fria. Casei-me logo depois de formado, e aqui vivo alternando 6 meses de roça com outros tantos de capital. Excelente vida, é o sonho de toda a gente. Não me queixo, nem quero outra." "Colhestes então o pomo da felicidade?"
Fausto não respondeu, e como o café entrasse, no momento a conversa mudou de rumo. Trouxe-o Laura com bolinhos quentes. Estou adivinhando, dona Laurita, que este foi enrolado pelas suas mãos. Galanteei tomando um deles. Qual? Acudiu a menina. Esse que tem marca de carretilha? Sim, justamente os que têm a marca são de Lucrécia. Ora você, cascalhou Fausto, a confundir as artes da prima com as da preta. Os meus são estes, disse Laura, apontando os não carretilhados. Realmente a diferença é enorme. Novo pisicato da menina, pois a massa é a mesma e tudo tempero de Lucrécia. Fausto pôs fim aos meus desasos, convidando-me para sair. Estás muito chucro no galanteio. Vem daí ver a criação, que é o melhor. Saímos e percorremos toda a fazenda, o chiqueirão dos canastrões, o cercado das aves de raça, o tanque dos pequins. Vimos as cabras Toggenburg, o gado Jessey, a máquina de café, todas essas coisas comuns a todas as fazendas, e que, no entanto, examinamos sempre com real prazer. Fausto era fazendeiro amador, tudo ali demonstrava largo dispêndio de dinheiro, sem a preocupação da renda proporcional. Trazia-a no pé de quem não necessita da propriedade para viver. Ao jantar, apresentou-me sua mulher. Não condisse com o modo que cá tenho de boa mulher, a esposa do meu amigo. De feições duras, olhar de ave de rapina, nariz agudo, era positivamente feia e provavelmente má. Compreendi o caso do meu Fausto, casara rico. A fazenda viera-lhe às mãos por intermédio da esposa. Na presença dela, Fausto mudava de tom, de natural brincalhão, embezerrava-se numa sisudez que me era estranha. Isso me disse que casara os bens, os corpos, mas não as almas. Também Laurita se coibia, e as crianças mostravam um odioso bom comportamento de meter dó. A mulher gelava-os a todos com olhar duro e mau de senhora absoluta. Foi um alívio o erguer-nos da mesa. Fausto lembrara um giro pelos cafezais, e como já estivesse arreadas as cavalgaduras, partimos. Sem demora voltou meu amigo à expansibilidade anterior, com a alegre despreocupação dos anos acadêmicos. A conversa correu por 1000 veredas e por fim embicou para o tema casamento. Aquele nosso horror à coleira matrimonial, como esbanjávamos diatribes contra o amor sacramento, benzido pelo padre, gatafunhado pelo escrivão, lembras-te? E estamos a pagar a língua, é sempre assim na vida, a libérrima teoria por cima e a trama férrea das injunções por baixo, o casamento. Não o defino hoje com o petulante entono de solteiro, só digo que não há casamento. Há casamentos, cada caso é um caso especial. Tendo, aliás, de comum, disse eu, um mesmo traço, restrição da personalidade. Sim, é mister que o homem ceda 50% e a mulher outros tantos para que haja o equilíbrio razoável a que chamamos felicidade conjugal. Felicidade conjugal, dizes bem, restringindo com o adjetivo a amplidão do substantivo. À vista do cafezal interrompeu-nos as confidências. Era setembro e o aspecto das árvores estrelejadas de florinhas dava uma sensação farta de riqueza e futuro. Corremo-lo em parte, gozando o prazer paulista de ver ondular por espigões e grotas a onda verde escura dos cafeeiros alinhados. No teu caso, perguntei, foste feliz? Não sei, cedi os 50 e espero que minha mulher imite a minha abnegação. Ela, porém, mais tenaz, embirra em não chegar a tanto. Procuramos o equilíbrio ainda. E Laura? Perguntei estovadamente. Fausto voltou-se de golpe, ferido pela pergunta. Encarou-me aflito, vacilante em revelar-me o fundo de sua alma. Depois, como atravessássemos um sombrio trecho de caminho, com barrancos acima, avencas viçosas, samambaias e begônias agrestes, disse apontando para aquilo:
Sabes o que é uma face noruega? Cá tens uma, não bate o sol, muita folha, muito viço, verdes carregados, mas nada de flores ou frutas, sempre esta frialdade úmida. Laura é como um raio de sol matutino que folga e ri na face noruega da minha vida. Calou-se e até a casa não mais pronunciou uma só palavra. Compreendi a situação do meu querido Fausto e não lhe invejei as riquezas adquiridas por semelhante preço. Deixei o paraíso, que assim se chamava fazenda, com 3 impressões na alma. Deliciosa, a da menina dos bolinhos, no seu avental azul, corada como as romãs. Penosa, a da megera entrevista na criatura feia e má, rica o suficiente para adquirir marido como quem adquire um animal de luxo. A terceira não a define aí qualquer adjetivo espipado, complexa, sutil em demasia para caber em moldes vulgares. Era o vago pressentido uma equação sentimental, cujos termos, o raio de sol, a face noruega e o meu Fausto, vagamente perambulavam dentro da minha imaginativa, às cabriolas. Nunca tornei aquelas bandas, nem o caso me fez encontrar disso com qualquer das 3 personagens. Este mundo, entretanto, é uma bola pequenina. Volvidos 20 anos, estava eu parado diante de uma vitrina no Rio de Janeiro, quando alguém me cutucou as costelas. Tu, Fausto? Eu sim, Bruno. Envelhecera Fausto 40 anos naquele 20 de desencontro, e o tempo murchara-lhe a expansibilidade folgazã. Enquanto palestrávamos, uma a uma subiam-me à tona da memória as cenas e as pessoas do paraíso, a fascinante Laurita à frente. Perguntei por ela em primeiro. Morta, foi a resposta seca e torva. Como nas horas claras do verão, nuvem irradia tapando as súbitas o sol, põe na paisagem manchas mormacentas de sombra, assim aquela palavra nos velou a ambos a alegria do encontro. E tua mulher, os filhos? Também morta, a mulher, os filhos por aí, casado uns, o último ainda comigo. Meu caro Bruno, o dinheiro não é tudo na vida, e principalmente não é para raios que nos põe a salvo de coriscos à cabeça. Moro na rua tal, aparece lá à noite que te contarei a minha história, e gaba-te, pois serás a única pessoa a quem revelarei o inferno que me saiu o paraíso. Eis o que ouvi. Quando a febre amarela em Campinas orfanou Laurita, eu, como parente melhor condicionado, trouxe-a a morar conosco. Tinha ela 5 anos e já pronunciava nas graças infantis a encantadora menina que seria. Eu estava casado de fresco e errara no casamento. Minha mulher, não suspeitasse naquele jantar, era uma criatura visceralmente má. O má na mulher diz tudo. Dispensa maior gasto de expressões. Quando ouvires de uma mulher que é má, não peças mais, foge a 7 pés. Se eu for a refazer o inferno, acabaria com tantos círculos que lá pôs Dante, e em lugar meteria de guarda aos preceitos uma dúzia de megeras. Havia de ver que paraíso eram, em comparação, os círculos. Confesso que não casei por amor, estava bacharel e pobre. Vi pela frente o marasmo da magistratura e a vitória rápida do casamento rico. Optei pela vitória rápida, descurioso de sondar para onde me levaria a áurea vereda. O dote, grande, valia ou pareceu-me valer o sacrifício. Errei. Com a experiência de hoje agarrava mais reles das promotorias. O viver que levamos não o desejo como castigo ao pior acelerado. A face noruega era exata a comparação, gélida como nos corria o viver conjugal no período em que, iludidos, contemporizávamos tentando um equilíbrio impossível. Depois tornou-se-nos infernal. Laura, à proporção que desabrochava, reunia em si quanta formosura de corpo, alma e espírito um poeta concebe em sonhos para meter em poemas. Conluiava-se nela a beleza do diabo, própria da idade, com a beleza de Deus, permanente, e o pobre do teu Fausto, um exilado em fria Sibéria matrimonial, coração virgem de amor, não teve mão de si, sucumbiu.
No peito que supunha calcinado, viçou o perigosíssimo amor dos 30 anos. O vê-la deslizando por ali com uma fada mimosa da triste mansão, ora a florir um vaso, ora a meigar os pequenos, já curando os doentes pobres da fazenda, sempre irradiando beleza, felicidade e graça, foi-se me tornando a razão do viver. Todas as generosidades e todas as coragens dos anos adolescentes borbulharam em meu peito. Compreendi a minha desgraça. Era um cego a quem restituíam os olhos e que, deslumbrado, via do fundo de um cárcere, através das reixas encruzadas, a aurora, a luz, a vida, tudo inacessível. Vitimava a minha pior caça de amor, o amor secreto. Correram meses. Ao cabo, ou porque me traísse o fogo interno, ou porque o ciúme desse à minha mulher uma visão de lince, tudo leu ela dentro de mim, como se o coração me pulsasse num peito de cristal. Conheci então um lúgubre pedaço de alma humana, a caverna onde moram os dragões do ciúme e do ódio. O que escabujou minha mulher contra os amásios? A caninana envolvia no mesmo insulto a inocência ignorante e a nobreza de um sentimento puríssimo, recalcado no fundo do meu ser. Intimou-me a expulsá-la incontinente. Resisti. Afastaria Laura, mas não com a bruteza exigida e de modo a me trair perante ela e todo mundo. Era a primeira vez que eu, depois de casado, resistia, e tal firmeza encheu de assombro a senhora. Tenho cá na visão o riso de desafio que nesse momento lhe crispou a boca, e tenho na alma a cicatriz das ascuas que espirraram aqueles olhos. Apanhei a luva. Estas guerras conjugais porta dentro. Não há em luta civil que se lhes compare em crueza. Na frente de estranhos, de Laura e dos filhos, continha-se. Maltratava a pobre menina, mas sem revelar a verdadeira causa da perseguição. A sós comigo, porém, que inferno! Durou pouco isso. Escrevi a parentes e dava os primeiros passos para a arrumação de Laura, quando, não te recorda do bosque de pinheiros plantado em seguimento ao pomar? O pinhal de Azambuja foi o nome que ele pus, comandasse os lagartões, seus fregueses, a me empilharem as capoeiras. Esse pinhal era o passeio favorito de Laura. Emboscava-se nele com o livro ou com a costura, e dessa arte sossegava um momento da enfermeira doméstica. Um dia em que saí à caça, menos pela caçada do que para retemperar-me da guerra caseira, na paz das matas, ao montar a cavalo, vi-a dirigir-se para lá com um cestinho de costura. Demorei-me mais do que o usual, e em vez de paca trouxe uma longa meditação desanimadora, feita de papo acima, ainda me lembro, sob a fronde de enorme guabirobeira. Ao pisar no terreiro, vi as crianças a me esperarem na escada, assustadinhas. Papai, não viu Laura? Laura? Estranhei a pergunta, e mais ainda vendo aproximar-se a velha Lucrécia, que disse: não vá ter acontecido alguma para nhá Laurita, patrão. Saiu cedo antes do café, já é quase noite e nada de voltar. A senhora, comecei a perguntar, não sabia o quê. Sinhá está no quarto, andou pelo pomar, voltou e se trancou por dentro. Não quer enxergar ninguém, parece que comeu cobra. O coração palpitou-me violento e saí em procura de Laurinha. Indaguei no terreiro, ninguém a vira. Lembrei-me do pinhal e organizei uma alvoroçada batida ao bosque. Com fachos incendidos de galhaça morta, quebramos a escuridão reinante. Nada. Eu desanimava já de encontrá-la por ali, quando um capataz desagarrado à frente gritou: está aqui um cestinho. Corremos todos. Estava lá o cestinho de costura e mais adiante o corpo frio da menina. Morta a bala, a blusa entreaberta mostrava no entreceio uma ferida, um pequeno furo negro, donde fluía para as costelas finas estrias de sangue. Ao lado da mão direita inerte, o meu revólver. Suicidara-se. Não te digo o meu desespero. Esqueci mundo, conveniências, tudo, e beijei-a longamente entre arquejos e sacões de angústia. Trouxeram-na a braços,
Em casa, minha mulher, então grávida, recusou-se a ver o cadáver, com pretexto de estado, e Laura desceu a cova sem que ela por um só momento deixasse a clausura. Note você isto, minha mulher não viu o cadáver da menina. Dias depois humanizou-se, deixou a cela, voltando à vida do costume, muito mudada de gênio, entretanto, cessara a exaltação ciumosa do ódio, sobrevindo em lugar um muitíssimo sombrio. Pouquíssimas palavras lhe ouvi daí por diante. A mim o suicídio de Laura sobressacudia-me o organismo como o pior dos terremotos, preocupava-me como um insolúvel enigma. Não compreendi aquilo. Suas últimas palavras em casa, seus últimos atos, nada induzia o horrível desenlace. Por que se mataria Laura? Como conseguir o revólver, guardado sempre no meu quarto, em lugar só de mim e de minha mulher sabido? Uma inspeção nos seus guardados não me esclareceu melhor, nenhuma carta ou escrito indicioso, mistério. Mas correram os meses, e um belo dia minha mulher deu à luz um menino. Que tragédia, dói-me a cabeça o recordá-la. A velha Lucrécia, auxiliada parteira, foi quem veio à sala com a notícia do bom sucesso. Desta vez foi um meninão, disse ela, mas nasceu marcado. Marcado? Tem uma marca no peito, uma cobrinha coral de cabeça preta. Impressionado com a esquisitice, dirigi-me para o quarto, acerquei-me da criança e desfiz as faixas o necessário para examinar-lhe o peitinho, e vi um estigma que reproduzia com exatidão o ferimento de Laurinha, um núcleo negro e a cobrinha, uma estria abaixo. Um raio de luz inundou-me o espírito, compreendi tudo. O feto em formação nas entranhas da mãe fora a única testemunha do crime, e mal nascido denunciava-o com esmagadora evidência. Ela já viu isto? Perguntei à parteira. Não, nem é bom que veja antes de sarada. Não me contive, escancarei as janelas, derramei ondas de sol no aposento, despi a criança e ergui-a ante os olhos da mãe, dizendo com frieza de juiz: olha, mulher, quem te denuncia? A parturiente ergueu-se de golpe, recuou da testa as madeixas soltas e cravou os olhos no estigma. Esbugalhou-os como louca, à medida que lhe alcançava a significação. Depois ergueu-se de golpe, e pela primeira vez aqueles olhos duros se turvavam ante a fixidez inexorável dos meus. Em seguida moleou o corpo, descaindo para os travesseiros vencida. Sobreveio-lhe uma crise à noite, acudiram médicos, era febre puerperal sob forma gravíssima. Minha mulher recusou obstinadamente qualquer medicação e morreu sem uma palavra, fora as inconscientes escapas no momentos de delírio. Mal concluíra Fausto a confidência daqueles horrores, abriu-se a porta e entrou na sala um rapazinho imberbe. Meu filho, disse ele, mostra a Bruno a tua cobrinha. O moço desabotoou o colete, entreabriu a camisa, pude então ver o estigma. Era perfeita a ilusão. Lá estava a imagem do orifício aberto pelo projétil e do fio de sangue escorrido. Veja você, concluiu meu triste amigo, os caprichos da natureza. Capricho de Nêmesis, ia eu dizendo, mas o olhar do pai cortou minha palavra. O moço ignorava o crime de que fora ele próprio o eloquente delator. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com